aliás, falar em saúde, nós vamos falar justamente sobre isso aqui na programação da cidade. Está conosco a Patrícia Sassi, ela que é diretora de atenção básica da unidade de saúde aqui de Brusque, que vai conversar conosco a respeito justamente de uma ação que tem o objetivo de detectar pessoas com problemas de hipertensão, diabetes, ou seja, para poder aí ajudar as pessoas a ficar atentos, porque justamente tem doenças que são silenciosas, né? Eu acho que uma delas é justamente isso, né, Patrícia? Bernarda, boa tarde, obrigado, seja bem-vinda. Boa tarde, ouvintes. Então, a gente vem fazendo essa ação até como um auxílio ao tratamento das pessoas com principalmente diabetes e hipertensão, que são doenças silenciosas que podem levar a várias complicações, né, a longo prazo. Então, a gente vem com essa intenção de trazer um cuidado mais próximo do paciente, mais centrado nas dificuldades do paciente e assim melhorando então o tratamento, né, melhorando todos os índices que eles precisam chegar, né, as metas de tratamento deles. Existe alguma idade para quem o público-alvo dessa ação, não? Não, a ação ela é realizada na farmácia básica municipal. Então a gente sempre atende o primeiro dia do mês, que é o dia de maior movimento na farmácia básica. Então, na farmácia a gente tem uma média aí de atendimentos diários de 600 atendimentos. Então, óbvio que não todos os pacientes vão estar fazendo isso, porque a gente também nem todos querem esperar, eles querem retirar a medicação, né? Mas os que querem esperar, a gente faz essa ferição de pressão, a gente faz essa medida da glicemia, né? E aí, assim, depois que eles fazem essas medidas, então eles passam com o farmacêutico. E aí o farmacêutico vai realmente tirar as dúvidas e ver qual é o problema que esse paciente tem em relação ao tratamento, né? Se não está dentro da meta, qual é o problema, qual é a dificuldade de entendimento da doença, dificuldade da tomada da medicação, né? Então, são vários os problemas que a gente pode ter em relação ao tratamento. Está tomando a medicação na hora errada. Então, mais ou menos dessa forma que acontece. Algumas farmácias até oferecem esse serviço gratuito, né? Teste de glicemia. Um exemplo é a nossa parceira aqui, a farmácia São João, faz São teste João. Eu acho que todas as farmácias, você chega numa farmácia pedir para eles medir a pressão, eles medem, eles fazem a medição, né? Sim, o que acontece é que a gente tira esse dia para ter um olhar um pouquinho mais ampliado, porque lá na farmácia a gente tem um movimento muito alto, muito grande. Então, e aí tudo que está acontecendo na farmácia, geralmente no primeiro, segundo dia do mês, a média é de 600, mas a gente chega a atender a 700, 800 pessoas, né? Então, a gente tem um volume muito grande de entrega de medicamento, de trabalho mesmo ali dentro, né? De atenção que tem que dar para esses pacientes. E aí a gente tira esse dia para que realmente os farmacêuticos fiquem em função desses pacientes só no aconselhamento, né? Só fazendo isso. Então, o paciente passa pela triagem ali, que faz a medição, né? Depois da triagem, então, ele vai lá e faz a conversa com o farmacêutico. O farmacêutico, detectando alguma dificuldade que tenha que encaminhar para a unidade de saúde, ele já vai lá, já vai ver qual é o bairro que o paciente mora, já vai encaminhar o paciente para a unidade de saúde, para um possível atendimento médico, né? E se não for caso de atendimento médico, que for uma dificuldade no tratamento mesmo, horário de tomada, né? Enfim, essas outras situações, aí sim o farmacêutico até chama para uma consulta farmacêutica. Você começou, depois que foi feito esses exames agora, começou a ver um nível de aumento de pessoas que começaram a ter esse problema com diabetes e com hipertensão? É que, na verdade, a gente não faz um diagnóstico ali. A gente só faz um controle de meta de pacientes que sabem que têm a doença ou que nunca fizeram e suspeitam. Os pacientes que a gente suspeita, a gente encaminha direto para a unidade de saúde, para um atendimento médico, né? Os pacientes que fazem esse controle, que já sabem que têm a doença, eles vão ver como é que eles estão monitorando, né? Então, esse é que é o grande, assim, a gente foca muito no tratamento, mas não só dá o acesso. O paciente tem o medicamento disponível ali. O paciente, ele precisa
ter o medicamento disponível, mas saber o porquê que ele está fazendo aquele tratamento. Consequentemente, se ele souber por que ele está tratando, qual é o principal problema dele, eu não estou conseguindo atingir a minha meta terapêutica da glicose, enfim. Aí ele vai ter, se ele tem um melhor entendimento, consequentemente, ele vai ter menos complicações, ele vai tratar mais corretamente, entende? Basicamente isso. Essa questão envolvendo aí, você disse, faz um diagnóstico ali daquelas que já estão tomando medicamento, né? Eu conheço pessoas que muitas vezes têm que trocar o tipo de medicamento. Você falou de horário, mas tem também a questão que as pessoas muitas vezes já estou tomando remédio de pressão, de controle de pressão, não tenho mais problema nenhum de hipertensão. Nem sempre é assim. Às vezes você tem que evoluir, tem que tomar dosagem, outro, né? Mudar a dosagem do medicamento, né? Isso, às vezes tá tomando corretamente e a pressão continua alta, né? Enfim, tem casos que a gente também pega ali, são pacientes que têm várias prescrições. Foi no médico de uma especialidade, depois foi em outra, e aí às vezes a gente chega a pegar 2 antihipertensivos da mesma classe e então a gente faz também essa avaliação farmacoterapêutica do paciente, entende? Então a gente vê tudo isso, a gente junta tudo e vê, o paciente está tomando 2 medicamentos da mesma classe para a mesma finalidade, então vamos passar na consulta médica, vamos encaminhar ele para a unidade de saúde. Então todo esse trabalho a gente faz ali, né? Essa mudança de medicamento, vocês lá da farmácia básica não fazem, quem faz é o médico, é isso? Não, quem faz a mudança da medicação é o médico. Entendi. A gente detecta o problema referente a qualquer dúvida do paciente, né? Ou várias prescrições que ele tem. Então, a gente vai ver qual é o problema que ele tem. Às vezes, tem pacientes diabéticos que estão fazendo aplicação de insulina e não estão conseguindo chegar onde eles precisam chegar. Né? A gente já chegou a detectar pacientes que vão lá fazer a aplicação, né, da insulina, enfim, com a seringa ou com a caneta, que não deixam o tempo suficiente. Acaba que a medicação não está entrando a dose correta para estar chegando no que ele precisa, né? Então, é isso que a gente vem fazendo. É um trabalho de cuidado farmacêutico, né? Dos municípios da região, a gente... eu digo que Brusque está um pouco à frente, que a gente está um pouco mais adiantado. A gente participa da Câmara Técnica da Anvi, e Brusque já vem desenvolvendo esse trabalho há um tempo, então a gente tem uma prática colaborativa com as unidades de saúde, em que os enfermeiros, médicos, eles detectam essas dificuldades do paciente, eles também encaminham para o farmacêutico, né? Quando é algum problema assim relacionado a medicamento, né? A tomada no horário correto. Então, é mais ou menos isso que acontece. A mudança, uma pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: a mudança muitas vezes do laboratório que fabrica o medicamento pode ocasionar alguma mudança também na reação do organismo? Então, tem muita gente que reclama disso, porque antes que eu tomava aquela marca funcionava, mudaram para essa, não funciona. Qual é a resposta que tem para isso? Quando a gente pensa em genérico, existem várias situações que o genérico chegou para ser o que como é o medicamento de referência. Então, assim, ele passa por vários testes de biodisponibilidade, né? Isso, além disso, é a Anvisa que controla. Então, teoricamente, o genérico ele tem que ser o mesmo, ele tem que fazer a mesma mesmo efeito, né? Mesmo efeito que o medicamento de referência. Então, o que às vezes acontece é que a gente vê muito é que tem laboratório que tem alguma... De vez em quando sai uma resolução na Anvisa, alguma coisa assim, que o laboratório está irregular. Na época do Covid, teve farmácia de manipulação que fazia aquele ivermectina, né? Que teve gente que teve o laboratório que começou a produzir, então a produção aumentou tanto que o laboratório aumentou a produção sem passar pela inspeção da Anvisa. Então, o que a Anvisa faz? A Anvisa vai lá e bloqueia isso, entende? Então, a Anvisa é o órgão regulador que vai dizer, não, isso aqui não está correto ou não, né? Então, mais o que a gente fala é que o genérico, para ele estar ali, ele precisa passar pelos testes, todos os testes que são preconizados, né? Entendi. Eu tenho uma dúvida. A pessoa que
toma insulina, né? Precisa usar aquelas agulhas. Como é que é o nome daquela agulha? Tem um nome. Eu não sei, caneta, É né? caneta, né? Caneta de insulina. Aquela caneta ela pode usar quantas vezes por dia para fazer o uso da insulina? Então, a caneta, a gente recebe a caneta do Ministério da Saúde, né? As que são distribuídas ali na nossa farmácia. Então, agora a gente recebe a caneta descartável. A pessoa vai usar aquela caneta até acabar e vai jogar fora. O Ministério da Saúde já emitiu uma nota técnica que vai começar a mandar uma caneta que não é descartável, que é o refil da caneta, que a gente vai usar por 3 anos, né? Mas, além disso, tem a questão da agulha, né? Então, assim, como é financiado pelo Ministério da Saúde, eles nos enviam, né? Então, porque hoje a gente tem o financiamento da assistência farmacêutica, ele é tripartite. Então, cada ente tem a sua responsabilidade. Então, eles nos enviam uma quantidade de canetas e uma quantidade de agulhas. E nisso eles dizem o que e como pode fazer. Então, quando o paciente tem a caneta ali, ele tem a caneta, digamos que ele tem a insulina NPH e a regular. Então, ele vai receber 30 agulhas para insulina NPH e 30 agulhas para insulina regular. Ah, Patrícia, mas por quê? Porque isso foi o Ministério da Saúde que coloca como uma nota técnica. Teve até reclamação de pessoas, né, que disseram que ganhavam o pacote fechado e agora houve essa mudança, é isso, né? Na verdade, essa nota técnica ela já existe desde quando o Ministério da Saúde incluiu as agulhas. Mas eu acho que essa popularização da caneta em si, porque eu não sei se é a mesma caneta que o pessoal usa para emagrecimento. Tem uma caneta, eu não sei se é o mesmo medicamento. O princípio, a via de administração é a mesma, né? Então, o que acontece? Eu entendo que realmente tem que ter uma regulamentação de quantidade que a pessoa vai levar, porque senão daqui a pouco vira um negócio, né? Para quem recebe um monte, às vezes não utiliza. Na verdade, a gente recebe, a gente passa toda uma programação, né? A gente faz toda essa programação desde a compra do medicamento, desde o pedido para o Ministério da Saúde. E aí a gente tem que passar o que a gente tem consumindo, né? Porque, querendo ou não, a gente tem recurso público que a gente tem que ter todo o cuidado de não ter medicamento sendo descartado, jogado fora. E esse é um tipo de medicamento que ficou mais caro por esse motivo, porque antes não se sabia que daria para usar para emagrecimento. Ficou mais caro por esse motivo? Ou sempre foi caro? Na verdade, esses medicamentos usados para emagrecimento, essas outras canetas, elas têm um preço bem mais elevado, né? Bem mais. É diferente desse? Não é o mesmo. Não é o mesmo insulina medicamento. Não, é diferente. Ele é diferente, eu achei que era o mesmo. Essas canetas emagrecedoras, elas têm uma finalidade, né? Mas não é o controle da insulina, é o controle de peso, é o controle... Então, tem pacientes que têm diabetes tipo 2, que é diabetes que o paciente adquire ao longo da vida, né? Que são indicados a usarem essas canetas. Que é a mais cara. Mas também podem utilizar as canetas de insulina. Então, isso depende muito do médico que está fazendo a prescrição e que está fazendo o plano terapêutico do paciente, né? Eu achei que essa caneta que vocês entregavam lá era a mesma de todos os modelos. Não é assim que funciona. Tá? Não. É porque a fórmula é outra. É que a insulina, ela tem vários tipos de insulina, né? Então, o Ministério da Saúde dá os 2 tipos, que é NPH e regular, né? Uhum. Então, essas a gente distribui. Ô, Patrícia, só para a gente fechar a tua participação aqui, eu queria tirar uma dúvida contigo. O que você acha dessa questão envolvendo essa mudança, essa ideia que teve lá em Brasília do farmacêutico poder fazer a orientação do medicamento? Então, a orientação o farmacêutico sempre pôde fazer, né? Certo. Na verdade, agora, o que saiu foi essa questão da prescrição. Prescrição, né? Essa é a palavra. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, né? Dentro do SUS, talvez isso seja uma prática que seja que tenha maior necessidade do que o setor privado, né? Então, mas dentro do SUS a gente trabalha com uma relação de interprofissional mesmo, um profissional auxiliando o outro ali dentro, né? Então a gente vem como suporte. Então, assim, uma prescrição de um medicamento que hoje poderia ser feito através dessa resolução, que o paciente talvez não conseguiu uma consulta
para estar ali com a receita disponível no dia que ele precisa pegar o medicamento, poderia acontecer dentro do SUS, né? Mas eu acho que o profissional ele precisa estar muito bem por dentro do que ele está fazendo. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar dos dois lados, né? Eu acho que a maior finalidade ali é o benefício para o paciente, né? Então, a gente dentro do SUS, a gente trabalha com protocolos, a gente trabalha com esse apoio, né, entre as classes, né? Eu acredito que o sistema privado é um pouquinho diferente disso, né? Patrícia, então, só para finalizar aqui, essa ação para detectar hipertensão e diabetes vai ser realizado a partir de quando, o horário e até quando? Então... E onde, né? Na Farmácia Básica Municipal, né, em frente ao terminal rodoviário, amanhã a partir das 8 da manhã até as 17. Essa ação ela acontece mensalmente, uma vez por mês. Deixa eu aproveitar uma última. Pode. As mulheres são o público que mais fazem isso ou os homens estão começando também a fazer isso? O homem é uma desgraça, né? O homem é uma desgraça. Não tem assim, o nosso maior público, né, de pacientes são pacientes com mais idade, né? Isso a gente tem bastante. Mas vem aumentando o público com menos idade também, né? Menor idade. Sim, vem aumentando, mas a maioria do nosso público é de maior idade, assim. E aí o que a gente tem observado também é a questão dos nossos resultados, que a gente observa que nessa ação a gente atende cerca de 40% dos pacientes atendidos que a gente faz nessa ação, eles estão com alguma dificuldade. Então a gente vê que realmente tem necessidade desse trabalho, né? Beleza, então. Patrícia, Sassi, ela que é diretora de atenção básica, da farmácia básica de saúde ali você atende aqui no centro mesmo? Isso, no centro. Essa mudança aqui, essa ideia do prefeito passar o EBS, isso não influencia nada na farmácia básica? Será que vai para lá também, não? É que cada unidade de saúde, ela tem a sua farmácia, né? A farmácia básica municipal, ela é um suporte porque ela não dispensa só medicamentos básicos, que são os mais básicos que entregam na unidade de saúde. Ela entrega também medicamentos controlados, né? São medicamentos mais restritos. Então, que precisam ter... Porque nas unidades de saúde a gente não tem o farmacêutico, né? A gente tem o farmacêutico na farmácia básica municipal. Até questões de vacinas, né? Eu acho que ali o número de vacinas é muito maior, de opções, né? Ou não? É o mesmo da unidade básica de saúde em qualquer bairro? Daí eu acho que a vacina, teria que esclarecer com outro setor. Eu achei que você cuidava também disso. Me perdoe. Então tá bom. Patrícia, obrigado, agradeço a sua presença aqui e fica sempre o espaço aberto, né? Para quando vocês tiverem alguma informação, principalmente essa que é importante, a partir de amanhã, 8 da manhã começa? 8 da manhã, das então, 8 às 17. Então não custa nada você que está em casa aí. Eu sei que dia 1º é sempre aquele momento do pessoal, os aposentados, começar a receber o dinheirinho, né? E já pode passar ali a parar um pouquinho para poder fazer esse acompanhamento. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Vamos para o intervalo.